Deus, Pai bendito e eterno, nós glorificamos o Teu nome pela Sua graça, Sim, Deus. pela Sua infinita misericórdia. Nós Te louvamos pelo dia que o Senhor permitiu que passássemos, pelo alimento que o Senhor providenciou no dia de hoje, pelos livramentos, pelo dia de trabalho, pelas Tuas mãos poderosas estendidas sobre a nossa vida, nós Te louvamos, Deus. E aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Sim. Senhor, nesta live, onde nós temos a certeza que vai alcançar muitas vidas e que tudo que for dito aqui possa, Senhor, possa servir de grande valia e de bênção sobre a vida de cada um que vai assistir, daqueles que estão acompanhando, para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, esta live dentro da Tua vontade. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Todo então, seu, voltando aqui, né, cumprimentar os irmãos aí que estão nos acompanhando, estão assistindo, participando, aqueles também que vão assistir, né, posteriormente, e aproveitar também a oportunidade para aqueles que vão assistir posteriormente, encaminhe para alguém, não só essa, mas as outras que já ocorreu aí, já teve, e peça também para esses irmãos entrar lá no YouTube e se inscrever, não é? Porque aí depois as transmissões, elas vão ser feitas direto pelo YouTube, mas precisa lá de um número de inscritos. Então, pedir aí para os irmãos, amigos, tá bom? Dar essa fortalecida aí, tá bom? Para melhoria, né? Só para melhoria, tá bom? Agradecer ao pastor Rodney, já é uma amizade aí, mais de 10 anos aí para frente, né? Uma amizade que se estende aí por longos anos, altos e baixos, né? Como todos, momentos de dificuldade, de adversidade de ambos os lados, né? Momentos de alegria também, momentos de tristeza, momentos de choro, mas ao longo dos anos isso se fortaleceu e a gente chegou até aqui, não é verdade? A gente chegou até aqui. Então, há esse vínculo, e esse vínculo é um vínculo em que a gente acaba se estendendo e passando, como a gente já conversou, passando a ter um para com o outro como um irmão de sangue, né? Um irmão de sangue. Então, louvar a Deus por isso e agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né? E falar da epístola do apóstolo Paulo a Tito. O pastor Rodney sabe, eu sou fascinado por Paulo, pelas cartas pastorais, pelas viagens missionárias, e está impregnado em mim e no meu coração. Mas, fugindo um pouco, né, do modo técnico, né, eu pedi para o pastor Rodney para que fosse como um bate-papo pelo enredo da carta, pelo conteúdo da carta, por aquilo que é apresentado, por aquilo que é dito, tá? Rodney, os irmãos que forem aí mandando mensagem, vai respondendo aí, tá bom? Deixa comigo que aqui eu tô no controle. Então, queridos, os irmãos aí, o pastor Rodney, nós já tivemos várias conversas sobre igreja, né? Sobre igreja. E quando ele me fez o convite para poder falar sobre Tito, fazendo assim um levantamento sobre a epístola do apóstolo Paulo a Tito, me veio uma pergunta com toda a análise feita, não só de modo bíblico, mas de um modo de observar a igreja dos dias atuais, fazendo uma retrospectiva daquilo que a gente já viveu até chegar ao dia de hoje. Então a pergunta aí é: qual é o problema que afeta a igreja na atualidade hoje? Acredito que essa deve ser a pergunta e o pontapé inicial para esse diálogo aqui, para essa conversa, com base naquilo que a gente lê aqui na epístola do apóstolo Paulo a Tito. A grande questão aí, acredito que vai ser a fé
e a prática, a crença e o comportamento. Acredito que ao longo dos anos se vê de modo nítido essa alteração, essa mudança brusca no que a gente fala com o que a gente vive, naquilo que a gente diz que crê e naquilo que a nossa vida mostra no que na verdade nós estamos crendo. Eu acompanhei as outras lives que teve, os outros companheiros que falaram, vi que tá seguindo essa mesma linha dentro dos assuntos que foram falados aí, que foram ditos. Então, a fala de Paulo ao seu companheiro, ao seu filho na fé, né? Tito, e o que Paulo está pedindo para que Tito faça na igreja que está localizada na ilha de Creta é de suma importância para nós hoje. Lá, na época, teve a sua importância, mas hoje não há esse distanciamento. Hoje, a gente precisa de olhar para isso aqui e refletir sobre algumas coisas. Então, a pergunta é essa: qual é o problema que tem afetado a igreja hoje? Qual é o problema? A gente for ver, Pastor Rodney, lá atrás não tinha-se tanto recurso, né? Não tinha-se tanta tecnologia, não tinha-se o acesso ao conhecimento como se tem hoje, né? A igreja lá atrás, vamos falar aí de 10, 15 anos atrás, tinha problema, né? Mas hoje os tempos são diferentes, são outras épocas. Hoje se tem acesso ao conhecimento muito rápido e muito fácil. A tecnologia aí chegou e para quem sabe usar a tecnologia tem feito bom proveito disso. Então, os problemas que afetavam a igreja há 10, 15 anos atrás são os mesmos problemas que afetam a igreja hoje, né? As estratégias que o inimigo usou há 10, 15 anos atrás para poder desestabilizar a igreja são as estratégias que ele usa hoje. Então, por isso, esse é o X da questão, essa é a pergunta. Qual é o problema que está afetando a igreja hoje? E aí, dentro da pergunta, pode ser que venha essa resposta. O problema é a crença e o comportamento. O problema é a fé e a prática. É subir no altar, é abrir uma revista de escola dominical no EBD, é trazer um estudo para a igreja, para um grupo de pessoas, apresentar diretrizes para que essas pessoas possam seguir e fazer, né? Apresentar o Cristo crucificado, apresentar as doutrinas bíblicas, mas acredito que isso também não seja só o suficiente quando se fala sobre fé e no quesito de prática, não se vê no seu comportamento e na sua conduta aquilo que você está querendo passar, o que você está passando para terceiros, para a igreja, para um grupo de pessoas. Então, qual que é o problema? O problema é a fé que está sendo apresentada sem a prática que está sendo vista, certo? Eu falo, mas a minha vida não condiz com aquilo que eu estou falando, certo? Eu acredito que esse seja o problema. São púlpitos, pregadores, obreiros, pastores, e não generalizando, mas uma boa porcentagem exige alguma coisa de terceiros ou apresenta para esse grupo de pessoas um ensinamento, só que ele mesmo não está na prática mostrando que ele vive aquilo que ele está falando. Então, acredito que esse seja um dos problemas, né? Se a gente for aqui conseguir ir atrás, na verdade, de demais problemas, a gente vai encontrar. Claro que a gente vai encontrar. Mas acredito que o pontapé inicial seja esse. Então, o apóstolo Paulo, ele
ele tem o entendimento de que a igreja que está na ilha de Creta está localizada num lugar onde outros povos, outras nações, né, vão ser alcançadas, e ele está vendo um problema interno, e esse problema precisa de ser solucionado, precisa de ser resolvido. E aí ele vai deixar Tito incumbido de resolver esse problema aí, né? Resolver essa situação. Entendeu? Então, dentro do que já foi apresentado até agora, é a gente fazer uma análise aqui da ilha de Creta, onde os cretenses que estavam ali, onde está localizada a igreja ali, a função de Paulo é expandir, na verdade, né? A expansão de Paulo é expandir, é abrir espaço, abrir portas, avançar com o evangelho do reino de Deus. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Mas ali, os cretenses, ou a ilha de Creta, onde essa igreja está localizada ali na costa da Grécia, o povo ali é totalmente corrompido moralmente, eles são gananciosos, eles são devassos, eles são mentirosos, a ilha lá está cheia de violência, né? E a igreja está tendo um problema interno, né? Está tendo um problema interno aí. Então, vamos lá, Tito. Vamos lá, vamos resolver essa situação aí, vamos lá. Agora é com você, mas você não vai sem saber o que falar e sem saber o que fazer. Eu vou te dar aqui algumas diretrizes, algumas instruções e algumas orientações. O capítulo 1, ele começa com a apresentação do apóstolo Paulo, que é fantástica. Fantástica, sim, porque eu sou suspeito a dizer, né? Eu amo a fala de Paulo. Ele inicia dizendo Paulo, aí tem uma vírgula aí, no capítulo 1, Paulo. Ele poderia colocar a sua credencial de apóstolo primeiro, mas olha o que ele coloca, Paulo, servo de Deus. Depois ele coloca a sua credencial, e apóstolo de Jesus Cristo. Então, partindo desse princípio, né, especificamente falando aqui da epístola de Paulo a Tito, um servo de Deus. Depois vem a sua credencial. Depois eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou apóstolo do camarada da esquina, não. Sou apóstolo de Jesus Cristo. Certo? E aí ele vai dar essa apresentação aí, dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Lembra que eu falei no início aqui, que eu comecei com essa pergunta, fazendo essa análise, qual é o problema da igreja? E quando eu disse que esse problema é justamente a questão de fé e prática, está baseada nesse relato aqui, nesse início dessa epístola, quando Paulo ele diz: eu sou servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Eu gosto da tradução da NVT, e eu tô com ela aberta aqui, e não desprezando as demais, mas há traduções que têm um entendimento um pouco melhor. Olha o que diz a NVT: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, diz, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Isso aqui é fantástico. Quando Paulo está dizendo para promover a fé dos eleitos de Deus em pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, eu não consigo ter um outro entendimento sobre a questão de fé e prática, porque piedade é isso, né? Tem até um livro, eu até dei uma lida nele, A Prática da Piedade, eu até trouxe ele aqui, ó. Ronaldo e a sua biblioteca, é o santo do santo. A Prática da Piedade. E Bailey, nesse livro, ele
fala sobre diretrizes para o cristão andar de modo que possa agradar a Deus, e já indicando aí para quem queira, adquira, porque é de grande bênção. Então, nessa apresentação de Paulo, quando ele diz que é servo e apóstolo, e ele está falando que é para promover essa fé que é dos eleitos de Deus, trazendo a eles pleno conhecimento da verdade, e não só esse pleno conhecimento da verdade, mas segundo a piedade. Acredito que a expressão aqui, para que os irmãos tenham um entendimento correto, é a verdade na prática. Acredito que seja isso, a verdade na prática. Você teve o conhecimento da verdade, a sua mente foi aberta, você teve a sua mentalidade iluminada, segundo as Sagradas Escrituras. Agora, o grande X da questão é como que você vai conduzir a sua vida tendo o conhecimento dessa verdade que você recebeu. Vamos lá? E agora? Agora, como que vai ser a nossa conduta? Como que vai ser a nossa fala? Como que vai ser o nosso comportamento? E isso a gente pode abrir aqui, a gente pode expandir aqui, não só no quesito igreja-templo, mas como que eu estou conduzindo a minha vida na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, como que eu estou conduzindo a minha vida no meu trabalho, com os meus companheiros de trabalho, como eu estou conduzindo a minha vida quando todas as pessoas que me conhecem não estão perto, como que eu estou conduzindo, como que é a minha conduta. A minha mente foi iluminada, eu sei a verdade, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Certo? Aí agora a minha fé vai condizer com a minha prática? Eu não vou fazer isso daqui por quê? Não vou fazer isso daqui porque o Rodney está perto e ele pode passar aqui e pode me ver? Não. Eu não vou fazer isso daqui por quê? Porque não tem ninguém perto, mas Deus está vendo. Exatamente. Certo? Então, é muito mais embaixo do que a gente pensa e imagina. Então, a minha pergunta foi essa. Qual é o problema que afeta a igreja? É essa questão. Fé e prática, segundo essa apresentação do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. E ele continua. Em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu aos tempos dos séculos. Que maravilha, né? Eu acredito que eu não vou conseguir aqui falar tudo que eu queria falar, mas acredito que vai ter uma outra oportunidade. Essa fé dos eleitos e essa questão do conhecimento da verdade que é visto na prática, Paulo diz, em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus que não pode mentir. Deus que não pode mentir. Então, vamos seguir aqui, certo? A gente já sabe que a ilha está cheia de violência, a gente já sabe que os cretens são corrompidos moralmente, a gente já sabe que são gananciosos, que são devassos, que são mentirosos, e a igreja está com um problema agora que precisa de ser solucionado aí, que precisa de ser resolvido. E o primeiro passo que o apóstolo Paulo vai dar aí para Tito, ele fica registrado aí no versículo de número 5 até o versículo de número 9. E esse primeiro passo aí é um passo em que vai ter aí várias linhas de pensamento. Se a gente tivesse uma roda de amigos conversando, todos acredito que com a mesma mentalidade que fazendo essa análise que a gente costuma fazer aqui, iam concordar com isso. O versículo de número 5 até o versículo de número 9 eu vou ler e depois a gente vai bater um papo sobre isso. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante.
retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contrários. Então, não só como que ele consegue identificar que tem um problema e ele vai dar aí o primeiro passo para que esse problema possa ser solucionado e ser resolvido. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo aí é estabelecer uma liderança. Uma liderança, e estabelecer essa liderança aí dentro dos quesitos e dos parâmetros que está sendo apresentado aqui, estabelecer essa liderança, uma liderança piedosa, uma liderança que possa ser vista falando e vivendo aquilo que está falando. Então, Paulo se preocupa justamente com isso e ele dá esse primeiro passo para Tito, eu quero que você estabeleça uma liderança que seja uma liderança piedosa, uma liderança forte, uma liderança sólida, uma liderança de homens comprometidos com a palavra, uma liderança de homens tementes a Deus, uma liderança de homens cheios do Espírito Santo, uma liderança de homens que colocam em pé e a prática. Vamos lá, Baroni, pode falar. Lembra da nossa conversa há tempos atrás, quando você mesmo disse, e aí escorreu até lágrimas dos nossos olhos, os nossos pais estão, eu falo, me emociona, os nossos pais estão indo embora. Quem vai segurar o bastão? Justamente. Então, você vê, o primeiro passo aí é você está vivendo no meio de um povo, né? Corrompido moralmente, um povo ganancioso, um povo mentiroso, um povo cheio de dificuldade, cheio de adversidade, cheio de problema, e você conseguiu identificar esse problema, e agora, para você resolver esse problema, o primeiro passo é você estabelecer essa liderança, uma liderança piedosa. Uma liderança, como a gente já conversou, né? Uma liderança de homens que são exemplos, certo? É você olhar para essa liderança, para esse homem, olhar para a vida dessa pessoa e falar assim, poxa vida, essa pessoa aí, esse líder, esse obreiro, esse pastor, ele não só tem um conhecimento bíblico, teológico, mas a prática, como ele aplica isso na vida dele, a sua conduta, é um exemplo para mim, certo? Acho que identificamos o problema, vamos resolver? Vamos resolver. Primeiro, vamos estabelecer essa liderança. Vamos levantar a gente cheio do Espírito Santo. Vamos levantar a gente temente a Deus. Vamos levantar a gente comprometido com a palavra. Vamos formar a gente que tenha vida sólida, que tenha vida piedosa. Isso vai muito além, né, de financeiramente ser um camarada bem financeiramente. Isso vai muito além, né? Vai muito mais além. Estabelecer líderes, obreiros, servos de Deus que tenham discipulado e tenham impregnado neles o caráter de Cristo, e a sua conduta possa mostrar isso muito mais do que a sua fala, né? É o camarada ficar caladinho, mas você olhar para ele e a vida dele te trazer exemplo. E Ronaldo, a igreja não está precisando de mais contribuintes. A igreja está precisando de mais servos. Justamente. Então, a gente vem... Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 agora, esse ano. Mas a gente vem de uma liderança de homens que temiam a Deus, que eram tementes a Deus, né? E realmente tinham temor de Deus, né? Tinham temor de Deus. Hoje, né, é o que eu falei, o problema lá no início, dentro daquela pergunta que surgiu aqui na minha cabeça, foi: qual é o problema da igreja hoje? E essa questão de fé e prática, né? De fé e prática. Antigamente se tinha temor. Hoje, a gente pode falar dentro dos grandes escândalos, e não que lá atrás não teve, claro que teve, mas
se tinha um temor. Eu não estou aqui generalizando e jogando somente em cima da liderança. Eu quero que seja entendido de um contexto geral. Mas esse primeiro passo, para a gente poder resolver esse problema, poxa vida, como que a gente vai conseguir resolver um problema vivendo no meio de um mundo de gente corrompida, gente gananciosa, devasso, mentiroso, e a gente conseguir identificar que todos esses problemas estão assolando, e isso acaba estando no meio da igreja, a gente conseguir identificar esse problema e a gente não tomar nenhuma iniciativa para poder resolver esse problema, certo? Se preocupar com isso, porque se a gente não se preocupar com isso agora, isso vai afetar os nossos filhos, os nossos netos, e isso vai se estender, e a tendência disso é piorar. Então, é abrir a mentalidade. O Vladimir comentou aí, Pai do Senhor, Vladimir, servo de Deus. Então, é abrir a mentalidade e estabelecer hoje, isso é para hoje, isso aqui não é para ontem não, estabelecer hoje, formar a gente, indicar pessoas ao estudo, isso, claro, é óbvio, mas também trabalhar a questão do caráter de Cristo na vida dessas pessoas que estão sendo formadas, que vão galgar aí lideranças com responsabilidades, que vão orientar e instruir outras pessoas. Se não, é daqui para pior, Baroni. Olha só, lá atrás, nos meus 13 anos, a preocupação dos nossos pastores eram formar, certo? Adolescentes, pré-adolescentes, jovens, certo? Que tinham o caráter de Cristo impregnado. E isso era pautado debaixo de muita oração e debaixo de muitos ensinamentos bíblicos, certo? Bíblicos. Hoje, se você conseguir encontrar um crente que ele é um bom funcionário no serviço, você encontrar um crente que ele é um bom obreiro, que ele é um bom pai, um bom filho, se você for sentar com ele, uma conversa de 40 minutos, 1 hora, você pedir para ele relatar como que foi o processo de crescimento da vida cristã dele, você vai ver. Pode ser que ele não tenha tido o conhecimento de alguém que ficou 5 anos na faculdade teológica, que se formou em bacharel de teologia, ou mestrado, ou pós-graduado, em qualquer curso que seja. Isso, claro, também é importante, mas essas pessoas podem não ter tido acesso a esse conhecimento, mas ensinaram a gente o ponto principal: oração, Bíblia e temer a Deus. Exatamente. O princípio da sabedoria. E é isso, você está entendendo? Então, hoje, trazendo para a nossa realidade hoje, o apóstolo Paulo identificou esse problema, mandou Tito para lá e falou para ele assim: meu querido, é o seguinte, eu estou te mandando para lá, estou te deixando em Creta, para você colocar em boa ordem as coisas que ainda restam. Vamos ter um entendimento, as coisas que ainda restam. Solidifica esse povo aí, porque começou, certo? E esse povo precisa de estrutura, ensinamento, precisa de apresentar a fé para eles, mas também precisa de mostrar na prática. E isso, em toda a carta a gente vai ver, Paulo bate em cima disso. Olha o capítulo 2, o versículo de número 7, para a gente ver que fé e prática estão andando junto aí. Paulo se preocupou com isso. Capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha só. Certo? Olha só. Como que você quer apresentar a fé para alguém se a sua linguagem não é uma linguagem sã? Certo? Olha só como que a situação ela é
ela é preocupante. Ela é preocupante. Quer ver? Um negócio agora, aconteceu agora, simples. O meu filho tem 14 anos, o Adriano, vocês sabem, né, Barone? Sim. E o menino tá na igreja, tá envolvido, foi num trabalho, num evento com os adolescentes, e chegando lá ele encontrou, na igreja, nesse evento, na igreja, ele encontrou um menino que estuda com ele na mesma sala. Ele encontrou 14 anos, a mesma idade que ele encontrou o menino na mesma sala. Ele nem sabia que o menino era do mesmo ministério, ele não sabia. E aí ele conversando comigo, eu encontrei um amigo de escola, pai, e ele estava lá no evento, ele estava lá no trabalho, e eu acho que ele não é crente não. Eu falei, ué, mas por que você acha que ele não é crente não? Não, pai, porque eu não sabia que ele era do mesmo ministério. Por quê? Porque ele fala palavrão. Meu Jesus. Você tá entendendo? Então, olha só, como que a gente vai conseguir estabelecer uma liderança, certo? Aí vamos partir do princípio. Nascer, crescer e amadurecer. Nascer, crescer e amadurecer. Isso é o nosso processo, em vida. Agora, trazendo para a igreja, certo? A pessoa vem, teve o primeiro contato, apresentaram o Cristo para ela. A partir daquele momento, ela nasce. Ela vai começar a ter um relacionamento com Deus. Eu estou apresentando para ela como ela deve se relacionar com Deus, certo? Estou carregando ela no colo como uma criança, vou dar um leitinho para ela, nasceu, certo? Nasceu. Agora o processo de crescimento. Eu vou ter que dar um alimento para ela, e o alimento que eu vou ter que dar para ela é um alimento que possa condizer com o processo de crescimento dela. Isso são etapas. Você pode ver com uma criança. É o leite materno, vai para a papinha ou caldinho de feijão, e depois o caldo vai engrossando, né? Exatamente. Esse é o processo, certo? Aí depois é a terceira via. Nasceu, cresceu, amadureceu, certo? A terceira via. E essa terceira via aí, depois de nascer, crescer, é o amadurecimento. Se a gente pular essas etapas aí, Barone, antes, como que vai ser? Se a gente não dá um alimento para a criança, certo? Um alimento na sua etapa, certo? Que deve ser. Como que vai ser? Certo? Esse processo de amadurecimento. Não vai ter base. Não vai ter estrutura. Então, como que a gente vai conseguir estabelecer uma liderança sólida, uma liderança piedosa, se a gente está pulando essas etapas? Poxa vida, a pessoa chegou, certo? Nasceu, a gente vai ensinar para ela como ela se relaciona com Deus, leitura diária, oração, certo? Vai sentar com ela. Isso é um processo que não é aqui, ó, pum, no estralar de dedo. É um processo longo, né? São as etapas que a gente costuma falar. É a criança que entra na pré-adolescência, que entra na adolescência, que entra na juventude, e depois ela passa a ser um senhor, uma senhora, com base, com experiência. Então, olha como que Paulo, ele tem essa visão, ele tem essa sacada. O problema tá aí, certo? Gente maldosa, gananciosa, mentiroso. Se a gente conseguiu identificar isso, a gente não estabelecer uma liderança piedosa, o problema não vai ser solucionado. Esse é o primeiro passo, certo? Primeiro passo. Aonde foi parar o temor, Barone? Aonde foi parar o temor? Antigamente, eu me lembro, entrando na igreja com os 13 anos de idade, quando a irmãzinha do coque se levantava e bradava, assim diz o Senhor, meu Deus. Quem tinha feito alguma coisa de errado, ou escondendo do pai e da mãe, rapaz, havia temor. Era um medo terrível. E a gente ia sair daquele culto pensando, fazendo uma reflexão, poxa vida, eu não posso fazer isso ou aquilo outro. Não é porque o meu pastor vai puxar minha orelha, não é porque eu vou pegar disciplina, é porque Deus está vendo e pode trazer à tona aquilo que eu estou praticando, certo? Então, não colocando aqui temor como medo, né? Mas um respeito, certo? Quer falar, Barone?
Não, quando você falou sobre a forma de se portar, o testemunho, eu me lembrei de Paulo, quando Paulo manda chamar os anciões de Éfeso para Mileto. Eu vejo Paulo dizendo: lembrem-se que desde o dia em que entrei no meio de vós, como eu me portei. E aí Paulo diz: por 3 anos eu estive no meio de vós, ensinando, não omiti a palavra da verdade. Então, esse testemunho é algo que nos falta hoje, Ronaldo. Justamente. Você está entendendo? Acredito que você está concordando com essa linha de raciocínio. E olha como que o papo foi um papo descontraído. Exatamente, é muito bom. A gente já identificou qual que é o problema da igreja atual. A gente já identificou. A gente já sabe qual que é o problema. Hoje, infelizmente, a gente tem... vou usar essa expressão, tá? A gente tem uma meia dúzia de crente que está escolhendo o que eles querem ouvir. Exatamente. Infelizmente, eles estão escolhendo. Por quê? Não teve base. Pulou o processo de crescimento. Querem escolher. E hoje, grandes homens de Deus, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, com responsabilidade com a palavra de Deus, estão tendo dificuldade hoje de ensinar e de pregar. Por quê? Porque pulou essas etapas lá atrás. A gente já identificou o problema, a gente já sabe qual que é o problema. O que a gente está vendo hoje é uma meia dúzia de crente melindroso. Crente melindroso. A minha esposa falando aí, outro problema. Muito líder frouxo. Então, é isso aí. Você entendeu? Hoje, se a gente pegar um pregador da palavra, um ensinador, que fale sobre esses pontos aqui, entendeu? Ele vai uma vez só e não volta mais. E isso não é por conta da igreja. Isso vai partir da própria liderança. Por quê? O que a liderança hoje quer é a quantidade, não a qualidade. Exatamente. É a famosa numerologia, né? Quanto mais número, melhor, porque financeiramente isso vai ser melhor para mim. E para eu conseguir manter esse povo aqui junto comigo, eu não posso falar palavras que venha confrontá-los, que venha mostrar quem eles são, que venha mostrar que eles são mentirosos, que venha mostrar que eles são gananciosos, que venha mostrar que eles são maldosos. Certo? Então, como que a gente vai conseguir resolver esse problema? O Paulo está dizendo aí, vamos dar esse primeiro passo, vamos estabelecer liderança, e aí esses quesitos, eles entram aqui, certo? Sim, eles entram aqui. A gente tinha que ter aqui mais ou menos aí, umas 3 horas para mais, para a gente poder ficar aqui, nesse bate-papo, certo? Exatamente. Ele, coloca aí, meu filho, estabelece uma liderança pautada nesses pontos que eu tô dizendo para você. Faça isso de cidade em cidade. Presbíteros, como eu te mandei, essa qualidade, com essas características que eu quero, com essas características que precisa para a gente resolver esse problema. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, exatamente, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes. Então, a gente já enfrenta dificuldade aqui. Por quê? A gente enfrenta dificuldade aqui. Porque a gente quer abrir, né, uma porta, uma denominação, um ponto de pregação, uma igreja, sem ter alguém preparado para isso. E preparado, não estou falando só de preparação teológica. Eu estou falando de apresentar vida. De você olhar lá naquele problema quando teve lá na igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. No início, as viúvas começaram a reclamar, a murmurar, a gente tá ficando sem um alimento aí. Então é o seguinte, fala pros pastores aí parar e servir a gente. Opa, peraí, vamos fazer um negócio aqui.
vamos conversar aqui, faz o seguinte, vamos separar homens aí cheios do Espírito Santo, homens de boa índole, homens de boa conduta, e esses homens vão servir vocês aí, que são os diáconos que vêm apagar o fogo da murmuração lá, né? Exatamente. E aí, qual que é a expressão que vem depois? Nós vamos perseverar na oração e na leitura da palavra. Entendeu? Por quê? Não é uma murmuração, um problema interno de alguém que precisa de ser servido nesse quesito, nesse sentido, que vai fazer com que a liderança abandone a oração e a leitura da palavra, Vamos encontrar outros meios de resolver. Vamos continuar aqui, preparando, levantando homens tementes a Deus, homens piedosos, homens comprometidos com a palavra, homens cheios do Espírito Santo. Vamos montar uma liderança, olha só a preocupação. Mas quem são eles? São pastores? Não. São diáconos, Vão servir. Olha só como que o princípio de liderança, ele começa daí. Só que, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje grandes concentrações, a gente está vendo hoje grandes reuniões, a gente está vendo hoje grandes convenções, essa é a grande realidade, que estão sentando para discutir como que eles vão fazer para flexibilizar certo tipo de comportamento e de conduta. Olha só, é mais ou menos assim, poxa vida, a gente precisa, a demanda tá alta, a gente precisa de gente, certo? E tem gente aí, né, que não precisa nem comentar, né? Tem gente aí que tem uma vida assim, né, uma vidinha mais ou menos, vou ser bem flexível agora, né? Uma vidinha mais ou menos, mas é o seguinte, vamos tentar flexibilizar, por quê? Porque se a gente abrir de modo geral, né, a gente vai bater de frente com muita gente, com muita coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos ser inteligente, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar flexibilizar de um modo inteligente, certo? Sorrateiramente, vamos liberando assim devagarinho, vamos abrindo, né, devagarinho. E aí não vão percebendo e a gente vai levando, a gente vai conduzindo sem perder a grande massa. Sem perder a grande massa. Exatamente. Então olha só como que partiu aí de cima, partiu da liderança, certo? Então hoje, a igreja hoje está dessa forma, né? Não aceitando homens que preguem uma mensagem bíblica justamente por conta disso. Justamente por conta disso. Luciana Celino, servo do Deus Altíssimo. Então, infelizmente, Maroni, a gente está enfrentando isso. Paulo se preocupou com isso, identificou o problema e está dando o primeiro passo para que isso possa ser solucionado e resolvido. Primeiro, liderança. Há muita corrupção na liderança também, Ronaldo. Se você for olhar hoje, há muito líder vendido, líder que se vende, e aqui eu vou rasgar, porque você me conhece, eu não tenho problema nenhum com isso. Há muito líder que se vende pelo alto dízimo de alguém que quer comprar a sua posição dentro da igreja. Alguém que quer exercer o ministério sem passar pelas etapas, como você está dizendo aí, e está falando biblicamente, mas ela quer pular algumas etapas comprando essa facilidade. Então há corrupção no meio. E não há como dizer que não. Porque um dos maiores problemas que nós encontramos hoje na igreja é exatamente isso, é a incapacidade de uma direção piedosa, de uma direção de igreja, de uma pessoa que foi preparada, que recebeu de Deus, que é cheia do Espírito Santo. Então essas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque vêm pessoas já com o coração corrompido, trazem os seus dinheiros e com isso muitas vezes seduzem líderes a se corromper junto com eles. Você me arruma uma posiçãozinha aí, me coloca ali no altar, eu diziminho aí, faço isso, faço aquilo. Isso é fato, porque eu já vi isso, você na sua caminhada já viu isso. A gente não está falando do que a gente ouve, a gente está falando do que a gente viu. Justamente. Então, hoje, essas etapas estão sendo puladas por uma série de fatores, né? O primeiro aí, acredito que o primeiro que está encabeçando aí é isso aqui. Exatamente. Se você tem financeiramente, pula-se todas as etapas para eu não perder você
e enfim. Exatamente. É o sistema, né? É o sistema. É o sistema. Então, a gente consegue identificar esse problema, certo? Como o Paulo identificou, mas Paulo está preocupado em solucionar esse problema e ele diz, não, a gente tem que partir pela liderança. Vamos estabelecer uma liderança com homens piedosos e solidificados. Esse é o primeiro ponto. Se a gente quiser ver uma igreja, certo? 20 anos à frente, lá na nossa frente, para os nossos filhos, os nossos netos, uma igreja voltada à palavra, uma igreja firme, uma igreja fiel, uma igreja fervorosa, uma igreja missionária. Se a gente não se atentar a estabelecer essa liderança hoje, agora, a tendência é piorar mais para frente. É piorar. Ronaldo, olha, complementando o que a gente está falando aqui, eu preciso dizer isso. O pastor Mofolo, que é pastor da nossa igreja lá no Malawi, você sabe qual foi uma das coisas que ele me disse, Ronaldo? Ele disse assim, pastor Rodney, um dos problemas, uma das lutas que eu enfrento aqui no Malawi é que os pastores, quando olham para a minha vida, um homem pobre, humilde, sem condições financeiras, eles acham que eu não sou pastor. Porque para eles, pastor tem que ser rico, tem que ser bem de vida. E aí esse é o conflito que ele tem lá, que ele enfrenta. Então, e esses homens só pregam prosperidade. Entendeu? Eu vou te falar uma realidade aqui. Eu fui para a Bahia um dia com o meu pastor, o finado pastor Rubens, você conheceu ele. Ele me levou para lá para conhecer aquele sertão, aquela terra árida, mas um lugar fantástico. E eu vi muitas igrejas lá, mas algumas denominações eu não encontrei. E eu questionei isso para alguns pastores. E sabe qual foi a resposta deles para mim? Eles não abriram congregações aqui porque a terra é muito pobre, eles não têm de onde tirar dinheiro. Infelizmente, né? Essa é a realidade. É a realidade. Hoje, eles estão montando essa estratégia. Paulo era muito estrategista, mas hoje eles estão montando essa estratégia, como eu falei há minutos atrás. Estão sendo muito inteligentes, certo? O apóstolo Paulo, quando implanta ou abre a igreja na ilha de Creta, é porque ele sabe que ali era um ponto onde muitas nações iam passar. Então, acredito que em nenhum momento a preocupação é financeira. Ó. Sim. A preocupação é, independente da classe social que passe por aqui, vamos anunciar o reino, porque o reino sendo anunciado, ele vai voltar para o seu país, ele vai voltar para a sua nação e ele vai anunciar o reino lá para o seu povo. Então, partindo desse princípio. Então, acredito que o primeiro passo aí foi dado, certo? Vamos se preocupar em estabelecer uma liderança piedosa, uma liderança de gente que maneja bem a palavra da verdade, mas uma pessoa também que aplique na sua vida a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque hoje a meninada aí tá todo vapor, meu. A meninada aí hoje tá. A meninada hoje decora a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você soltar para poder falar, sai narrando passagem bíblica, versículo bíblico. Mas a meninada que tem essa inteligência, que é muito inteligente, também tá tendo 2, 3 namoradas por aí, né? É o que tá no verso 16, pastor Ronaldo? É o que está no verso de número 16 Então, agora é que eu estou introduzindo o segundo passo, né? Eu estou introduzindo o segundo passo, certo? Então, nesse segundo passo aí, que você já antecipou, né? O segundo passo, o primeiro foi estabelecer essa liderança. O segundo passo é o que a gente tem meia dúzia de gente aí que está enfrentando. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é confrontar. O segundo passo é corrigir. O segundo passo, confrontar esses falsos mestres aí que estão infiltrados aí no meio, que estão apresentando um evangelho light, que estão despejando uma teologia, né, em cima do povão aí. Sim.
convertendo, distorcendo a graça de Deus, e aí entra o versículo de número 16, né? Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados em toda boa obra. Meu Deus. Né? Então, quando se tem essa confrontação, e isso o apóstolo Paulo, ele fala para Tito, não só usando o versículo 16, mas ele se expressa dizendo, olha, tem aí um profeta no meio dos cretenses aí, ó, que diz que os cretenses são mentirosos, bestas ruins, bestas preguiçosos. E é o seguinte, o camarada não tá mentindo, não. O camarada tá falando a verdade. Entendeu? E o apóstolo Paulo fala para Tito assim, olha só, esses camaradas estão aí no meio de vocês, certo? Eles falam que conhecem a Deus, professam que conhecem a Deus, e estão negando com as suas atitudes. Lembra no começo? Olha só o que eu disse no começo. Fé e prática. Sim. O camarada apresenta uma fé, mas na prática ele nega. E aí Paulo diz para Tito, no versículo 11, olha o que ele diz. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando que não convém por torpe ganância. Meu Deus. Olha o segundo... Que não convém. Isso mesmo. Olha o segundo passo. O segundo passo é, poxa vida, eu identifiquei qual que é o problema. O problema é esse. Eu vou estabelecer uma liderança piedosa e eu vou partir para o segundo passo. Eu vou deixar os caras aí falando o que quer? Eu vou deixar os caras aí transtornando casa inteira? Eu vou deixar os caras aí no conforto lá? Vou usar uma expressão que a minha esposa diz, né? Eu vou deixar os caras deitados em berço esplêndido? Não, eu vou incomodar esses caras, meu. Vou incomodar, filho. Como que eu vou incomodar? Vou confrontar. Exatamente. Confrontação. Entendeu? É mostrar com o uso das Sagradas Escrituras, mas também com a prática. Meu, o que você tá falando, você não tá vivendo, meu camarada. E se você tá falando para alguém fazer uma coisa que você não vive, o seu evangelho é um evangelho mentiroso, medíocre, hipócrita. Né? Pesado, né? É pesado falar isso. Sim. Mas Paulo, ele disse isso para Tito. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Tapa a boca desses camaradas aí. Esse camarada é muito falador. Esse camarada anda com uma vida desordenada. Irmão do céu, a gente tá vendo hoje aí, ó, grandes pregadores da mídia, que o povão aí tá idolatrando. O camarada já teve problema. E o camarada já teve problema de relacionamento. O camarada já trocou de mulher 3 vezes. O camarada é solteiro, tá pregando, tá na mídia, já teve problema, certo? São os pregadores lobisomem. Problema que algumas pessoas sabem. E aí hoje, a política hoje é essa. Não vamos julgar. Não pode fazer um julgamento. Exatamente. Mas aqui, biblicamente falando, não é uma questão de julgamento ou não, né? Aqui, não é uma questão de julgamento ou não, de julgar ou não. É uma questão de identificar o problema, e isso está afetando a igreja atual e vai afetar a igreja no seu futuro. É você identificar esse problema, e não é você cruzar os braços ou deitar na rede, balançar e dormir tranquilo, não. Vou me levantar, eu vou confrontar esses caras aí, porque esses camaradas tá mostrando um caminho que o povo não vai chegar no céu. Entendeu? Não é fazer um pré-julgamento, é você fazer a análise, né? É você fazer a análise, e a análise que você tem que fazer o camarada é eloquente, o camarada tem um conhecimento, o camarada sabe o que ele tá falando, mas eu vou olhar para a vida dele agora, eu vou ver como é que ele conduz a vida dele. Exatamente. Certo? Se condiz com aquilo que ele tá pregando, com aquilo que ele tá ensinando, meu. É isso. Tem que andar, ó. Tem que ter esse equilíbrio, tem que equilibrar fé e prática. Meu, ó o joinha aqui, ó. Se tem esse equilíbrio entre fé e prática, meu, glória a Deus. O alimento que esse camarada tá te entregando é um alimento bom, é um alimento saudável, é um alimento sadio. Vai ser bom para tua vida, vai ser bom para o teu crescimento, vai fazer você crescer, vai fazer você
é ganhar estrutura que vai fazer a diferença na sua vida nos momentos de dificuldade, de adversidade, meu. Você vai permanecer. Exatamente. E é isso. Você vê aí, eu te interrompi aí. Fala aí, Baroni. Não, você vê, olha, a minha esposa escreveu aí, confrontamento gera inimigos, perseguição e rejeição. Aí eu pergunto, por que as pessoas não fazem mais isso? Não fazem como Paulo? Porque uma coisa, Ronaldo, como você mesmo disse, nós precisamos tapar a boca desses falsos, desses enganadores, mas não é mandando recado em cima de púlpito. É com a palavra de Deus, Ronaldo. Eu não preciso fazer esforço, eu não preciso apontar ninguém, eu preciso só pregar a verdade. A verdade cala a boca. Aí a gente tem aquele outro problema, que é, na terça-feira nós trazemos um estudo bíblico, nós trazemos um ensinamento genuíno, no culto de doutrina, aí vem no outro culto, que é o culto da revelação, que é o culto do manto, que é o culto, não sei, da vitória, e aí vem um pregador e desprega tudo que a gente prega. E aí, o que fazer? Pois é aquilo que eu tô falando, né? Se você não ensinar a igreja atual hoje, certo? A fazer essa análise, certo? Entre fé e prática. Exatamente. Como a gente viu que Paulo identificou o problema e ele se preocupou partindo da onde? Partindo da liderança. Poxa vida, Baroni, eu já dirigi igreja, você já dirigiu igreja, certo? Se eu sei que um camarada, ele é um camarada que tem uma boa índole, certo? Que tem uma palavra de Deus, o que eu faço? Coloco ele no meu púlpito para ele ensinar a minha igreja, porque eu conheço o camarada. Mas eu vou trazer qualquer cara, eu vou trazer qualquer um, pô. É a igreja que está sobre os meus cuidados, sobre a minha responsabilidade. Qual é o alimento que eu estou permitindo que alguém entregue para a igreja de Deus que está sobre o meu cuidado? Viu como que Paulo tem uma visão ampla? Ele sabe qual que é o problema e ele sabe que ele tem que dar o primeiro passo para resolver. Eu preciso de estabelecer uma liderança piedosa, senão não vai adiantar, irmão. Não vai adiantar. Então, vamos abrir a porta aqui agora? A gente abriu a porta. Quem é os homens que estão subindo nos púlpitos para poder pregar para a igreja de Deus? Você está entendendo? O que ele está entregando para a igreja? Ele está entregando uma mensagem bíblica que mostra fé, doutrina, mas e a vida dele? Condiz com aquilo que ele está pregando? Certo? Então, é isso, meu. Aí a gente vem... Eu sei qual que é o problema. Eu vou confrontar. E dentro dessa confrontação, é isso daí. Eu vou receber aqui inimigos. Certo? Como nessa live aqui que vai ser transmitida, depois a gente já passou até de 1 hora falando aqui, vai ser transmitida. Vai ter gente que vai concordar... Vai ter gente que vai concordar, mas vai ter gente que não vai concordar. Vai ter gente que vai torcer o bico. Você tá entendendo? Mas então, a gente tem que parar de falar? Não. Né? E aqui, a gente não tá aqui apontando erro de ninguém. A gente tá aqui identificando um problema da igreja atual que vai afetar o meu filho, os meus netos e na minha geração sucessivamente para frente. Exatamente. Certo? Então eu sei qual que é o problema hoje. E eu sei que eu tenho uma partícula que possa resolver tal problema, eu tenho que falar. Tendo inimigos, se levantando inimigos ou não, alguém gostando ou não, alguém tendo a mesma linha de raciocínio e pensamento ou não, precisa-se de confrontar, certo? E aí é aquilo. A gente não vai ocupar grandes congressos, a gente não vai ocupar grandes eventos, certo? A gente não vai ocupar, né, grandes palestras, certo? Mas o convívio onde a gente está, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado. E aí volta aquilo que a gente conversou, certo? Para onde caminha a igreja, e não só para onde caminha a igreja, mas o bastão vai ficar na mão de quem? Exatamente. Quem é que vai dar continuidade? Certo? Quem que vai continuar? Quem é que vai dar continuidade? A gente vai dar continuidade, certo? Vamos usar aqui em saudosa memória o pastor Rubens, saudosa memória.
Ele começou, eu vou passar o bastão para quem? Para um corrupto? Para um ganancioso? Certo? Aí é que tá. Não, eu tenho que passar um bastão para alguém que eu estou formando, alguém temente a Deus, alguém crente, alguém que entenda os princípios bíblicos, alguém que seja voltado totalmente com o coração a Deus, alguém que tenha conduta, alguém que tenha uma família, que ele zela por essa família, um homem que é um bom funcionário, um homem que é um bom empresário, mas um homem que é um homem crente, temente a Deus, que tem uma vida piedosa. É isso, é essa pessoa, para essa pessoa que eu vou passar o bastão. É para essa pessoa que vai dar continuidade àquilo que esses grandes homens, que muitas das vezes nem entraram em uma escola e mal sabem escrever um nome, certo? Entendeu? Não, eu vou passar esse bastão para alguém que eu sei que vai ter estrutura para aguentar o rojão e que vai também formar outras pessoas com vida piedosa e temente a Deus, comprometido com a palavra e cheio do Espírito Santo. Então, acredito que a preocupação é essa. Então, aqui, no versículo 16, do capítulo de número 1, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma ruptura daquilo que eu disse no começo. Qual que é a ruptura? Paulo começa lá em cima, dizendo que essa fé é uma fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Paulo está apresentando uma aliança entre fé e prática. E aqui no versículo 16 ele está dizendo que houve uma ruptura disso. E essa ruptura que houve é uma ruptura de alguém que diz, que confessa que conhece a Deus, mas que nega com as obras. É uma ruptura entre fé e prática. Tem que ter esse equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio, entendeu? Vai ir de mal a pior. Certo? E vamos concluir aqui. Certo? Vamos concluir aqui. Nós temos assim, normalmente eu faço 1 hora, 1h20 no máximo, tá? Nós temos 13 minutos, Ronaldo. Maravilha. Então, assim, a gente foi bem, acredito, não sei se a fala é essa, bem superficial. Não sei se é cirúrgico a melhor fala. A gente foi, vou usar cirúrgico, tá? A gente foi bem cirúrgico aqui. Com uma simplicidade, como um bate-papo, como sentado numa mesa com uma garrafa de café, conversando. E isso tem que ser o foco, certo? Isso tem que ser o foco. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que ter essas conversas, a gente tem que ter lives com essa linha de raciocínio, com esse pensamento. A gente tem que ter esse bate-papo sobre pecado, a gente tem que ter isso tem que ser dito, isso tem que ser falado, isso tem que ser apresentado de uma forma diferente. E a forma diferente que eu digo é que a gente está vendo muita live, muita coisa. Eu não sou uma pessoa de gravar vídeo, de fazer live, você sabe disso. Eu não tenho isso em mim. Mas eu estou percebendo que isso hoje está tendo uma suma importância. Porque Exatamente. Isso precisa de ser dito. Sabe por quê? Porque às vezes essas pessoas que têm essa linha de pensamento estão no anonimato. Exatamente. Estão aí sem ter voz. E essas lives, isso que está sendo transmitido, vai fazer com que as pessoas sejam vistas e essas pessoas tenham voz e se juntem com demais pessoas, porque ainda tem muita gente que está preocupado com a igreja atual e preocupado com o que será a igreja no futuro. Ainda tem muita gente e acredito que isso vai fortalecer. Então, voltando aqui, certo? No versículo 16 do capítulo 1, há essa ruptura entre fé e prática. Alguém que confessa que conhece a Deus, mas nega com as obras, e as suas ações são ações abomináveis, desobedientes, e esses são reprovados em toda boa obra. Reprovação. Meu camarada, você não está apto para ocupar tal departamento e tal função. Vou falar, tá bom? Vou falar no nome de Jesus. Não tenho nada contra, mas as minhas ressalvas sobre a igreja church da atualidade, o evangelho light, certo? Eu sei, e não estou generalizando, tá? Eu sei que tem gente que está me vendo, eu sei que tem gente que vai me ouvir, não estou generalizando,
Mas eu tenho as minhas ressalvas com a igreja church, tá? E eu não estou falando nada, absolutamente, nem com nenhum pensamento de usos e costumes. Não é nada disso. Não. Certo? É você passar a mão na cabeça de algumas coisas aí que a Bíblia diz que é errado, que não é para ser feito, e você sabe como que deve ser resolvido, biblicamente falando, e para não perder, você deixa passar batido, certo? Coloca aí o tampão nos olhos e faz de conta que você não enxergou nada, certo? Então, chegamos aqui no último versículo, que é o versículo 16, para a gente poder concluir, certo? A gente identificou o problema e esses 2 passos que Paulo diz para Tito que precisam ser dados. A gente podia encontrar outros aqui, mas, é claro, mas o tempo não permite isso. Mas esses 2 acredito que são importantes e fundamentais também. Entra no capítulo de número 2, e no capítulo de número 2, ele vai se voltar a Tito agora. E ele diz para Tito: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, que foi o que você colocou aí como tema. Certo? Então, esses 2 passos estão aí. Estabeleça uma liderança piedosa, confronte esses falsos mestres. E agora, meu querido, você deve falar o que convém a sã doutrina. Não é uma doutrina enferma, uma doutrina doente. Meia doutrina. Convém falar o que convém à sã doutrina. E aí vai vir essas classificações. Ele vai chamar os velhos, ele vai chamar as mulheres, ele vai chamar os jovens. E ele vai chamar para falar o quê mesmo? Ele vai chamar para falar o que convém à sã doutrina. Certo? E é isso. Não tem que ficar fazendo rodeio. Não tem que ficar fazendo volta. Ah, mas o camarada, ele tem 60 anos, eu tenho 30. Fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Ah, mas a minha igreja é uma igreja de jovens, porque eu sou um jovem, eu tenho 37 anos e a minha igreja quase não tem gente com a idade acima de 60 anos. A minha igreja é uma igreja jovem. Olha aí que ele diz: chama os jovens da igreja e fala para eles serem moderados. Fala para os jovens da igreja ter um comportamento sadio. E aí, se você tem uma igreja que está sob os seus cuidados, que tem pessoas com mais idade do que você, homens, mulheres, ou não, se você tem jovens, tá aqui, não escapa ninguém. Não escapa ninguém aqui. Não escapa ninguém. Tá todo mundo dentro do que o apóstolo Paulo tá passando para Tito, para ele passar para a igreja lá. Chama os velhos, chama as mulheres, fala com as mulheres mais velhas, fala com as mulheres mais novas, fala com os jovens da igreja, certo? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E eu citei, não foi o versículo de número 7, para a gente poder concluir. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, simplicidade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal o que dizer de vós. Exorta aos servos a que sujeitem ao seu senhor e em tudo o agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa obra, lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aleluia! Chama os velhos, chama as mulheres de mais idade, as mais novas, os jovens, se volte aos servos, que a gente pode aqui traduzir uma linha de raciocínio, os trabalhadores, chama lá quem trabalha, manda ter um comportamento de crente no trabalho com o patrão. Chama lá, vamos organizar, vamos colocar em ordem o que ainda resta. Vamos reestruturar, vamos alinhar as coisas, vamos acertar o alicerce para depois a gente começar a levantar os muros. Vamos construir o negócio aqui certo. Vamos lá, vamos acertar os pontos do relógio. Vamos colocar os pingos nos is. Vamos resolver essa situação aqui, por quê? Porque se a gente não resolver isso agora, e vai causar dor agora, vai causar insatisfação agora, vai causar um virar de cara agora, mas lá na frente vão agradecer.
Então tem que ser feito agora. Vamos lá, vamos resolver, vamos colocar em ordem, vamos chamar para conversa, vamos colocar sentado, vamos falar a verdade, vamos mostrar a doutrina, né? Vamos resolver, certo? O que está escrito na nossa bandeira do Brasil, gente? Os irmãos que estão me ouvindo aí, os irmãos que vão me ouvir, o que está escrito lá, gente? Está escrito o quê? Ordem e progresso. Não está invertido, progresso e ordem. Só vai ter progresso se tiver ordem. Verdade. Não adianta. Coloque em ordem a tua vida, você que está me ouvindo aí, que é obreiro, que é pregador, certo? Coloque em ordem aí, ó, você que é dirigente de igreja, que está vendo que o negócio saiu do eixo, coloca em ordem, certo? Ajeita os pontos, chama para conversa, chama os departamentos, coloca todo mundo sentado, chama sua liderança, forma sua liderança com gente crente, gente piedosa, gente cheia do Espírito Santo, porque aí você vai ter uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Porque aí você vai ter líderes que vão liderar dentro do mesmo parâmetro seu, parâmetro bíblico. Coloca em ordem, ajeita, senta, conversa, resolve, tá bom? Faz isso. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos encerrar? Por quê? Por que agora? Qual que é o propósito? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eita, então, é uma graça que se manifesta, é um favor imerecido, é o receber de Deus aquilo que eu não merecia, é uma graça que tem se manifestado, e a manifestação dessa graça traz para mim salvação, e não só isso, ela vai trazer e ela vai me ensinar que eu devo renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Para quê? Para eu viver neste presente século, como disse Paulo a Tito naquele momento, eu vou aprender por meio da graça. Olha só como que estão fazendo da graça, né? Não, irmão, não é tempo da lei mais, é tempo da graça. E no tempo da graça tá tudo certo. Eu peco, peço perdão e tá tudo certo. Eu tô dentro de novo. Eu peco de novo, peço perdão e tá tudo certo. Mas Paulo tá dizendo a Tito aqui: coloque em ordem as coisas, ajeita as coisas. Sabe por quê? Porque a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E essa graça que tem se manifestado, ela traz esses ensinamentos. E quais são os ensinamentos? Renúncia à impiedade. Glória. Ela traz renúncia às concupiscências mundanas, para eu poder viver quando? No presente. Exatamente. Não é para futuro, não é para amanhã, é já, agora. Presente, hoje, agora. Esse é o momento, esse é o tempo, essa é a época, esse é o dia, essa é a semana, esse é o mês, esse é o ano. E eu já tô querendo dar uma sapateada aqui dentro de casa já. Dá lugar, meu amigo. Então, esse é o momento. É a graça que tem se manifestado, que está trazendo salvação. Mas essa graça aqui, ela tem que trazer esse ensinamento. É a graça que se manifestou aqui no Ronaldo. Essa graça que se manifestou está me ensinando. Eu tenho que renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Exatamente. O velho Ronaldo já era. Por quê? Porque eu estou recebendo de Deus aquilo que eu não merecia. Eu merecia juízo. Eu merecia só pancada na cabeça, mas Ele está me dando aquilo que eu não merecia. Eu recebi de graça. Então essa graça me ensina. Agora eu vou renunciar às impiedades, às concupiscências mundanas, para eu viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Olha, voltando de novo, olha o que Paulo está voltando de novo, ó, piedade. Olha o que Paulo está dizendo, viver de maneira sóbria e viver de maneira justa. Tá vendo que Paulo, lá no versículo 16, ele viu que houve uma ruptura entre fé e prática, e agora que ele está dizendo, alinha os pontos, acerta os pontos, resolve o problema, resolve a situação, porque a graça tem se manifestado e a graça vai ajustar o que você não consegue ajustar, Tito. Aleluia. A graça vai fazer com que essa pessoa, ela
seja convencida que ela deve renunciar às impiedades e às concupiscências mundanas para viver no presente século dessas 3 formas: sobriedade, com justiça, meu Deus, e com vida piedosa. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto da palavra de Deus. Esses 3 pontos e a gente encerra aqui. Que a graça de Deus continue se manifestando, meu amigo, pastor Rodney Baroni. Que você seja o instrumento de Deus para essas lives continuar sendo transmitidas e que a graça de Deus continue se manifestando por meio dessas lives, por meio da sua vida, por meio da ICM, por meio dos cultos na rua, por meio de uma cesta básica que é entregue, uma oração que é feita, que a graça de Deus continue se manifestando, mas muito mais do que isso, que ela se manifeste trazendo esse conhecimento de que essas pessoas que estão sendo alcançadas pela graça recebam salvação e possam renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas e vivam no presente século. A gente está preocupado com a igreja agora, no presente, olhando para o futuro, né? Olhando para o futuro. Assim como na nossa época, no nosso tempo, os nossos pais na fé se preocuparam com a igreja do presente e olharam para nós como futuro. Exatamente. É sobre eles que eu vou passar o bastão. É sobre eles que a igreja de Deus vai ser conduzida. Que a gente tenha essa mesma mentalidade. Que os irmãos que estão me ouvindo tenham essa mesma mentalidade. Que a igreja de Deus, hoje na atualidade, tem essa mentalidade. E eu não estou falando aqui agora sobre credencial de ninguém. Estou falando da igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que a igreja tem essa mentalidade. Tá bom, meu amigo? Eu tô com um coração bem agitado aqui, né? Bem agitado. Bom, e agitado que eu digo aqui é mexido com tudo aquilo que foi dito, mexido porque a gente conseguiu identificar qual que é o problema da nossa atualidade. E aqui não estou colocando faixa etária de idades, a igreja atual, ela está vivendo isso também, que lá atrás, né, entre 60 e 65 depois de Cristo, Paulo conseguiu identificar. E a tendência aí, é piorar. E sobre nós está essa responsabilidade de continuar falando a verdade. Sim. Doa a quem doer. Exatamente. A todos os meus amigos aí que acompanharam a live. A todos aqueles que fazem a exposição da palavra. Aqueles que não fazem a exposição da palavra. Eu peço aqui com um coração cheio de graça. Sejam fiéis a Deus. Sejam tementes a Deus. Sejam homens que priorizem a palavra, preocupados com as vidas que estão aí, caminhando, querendo ouvir uma palavra para poder chegar no céu. Não coloque o valor da oferta na frente. Não coloque uma foto sua que vai ser colocada no cartaz para você ter fama, ser conhecido. Não coloque isso em primeiro plano. Coloque a igreja de Deus. Em nome de Jesus, todos aqueles que vão ver essa live, aqueles que estão assistindo, os meus amigos, os meus companheiros de ministério, os obreiros da igreja de Deus, em nome de Jesus, se preocupem, segurem o bastão de homens que deram o pontapé inicial e que olharam para a igreja do futuro e que estavam depositando essa esperança na gente hoje. Então é viver o presente dessas 3 maneiras: sóbria, justa e piamente. Amém? Meu amigo, você me permite fazer uma oração e aí depois eu volto para você. Eu queria ficar aqui a noite toda, mas passou muito rápido, pastor Ronaldo. Passou muito rápido. Nós passamos 4 minutos só do limite, tá bom? Maravilha. Posso fazer oração? Peraí, pode. Depois que você fizer a oração, eu vou mostrar uma mensagem aqui. Vamos orar. Tá bom. Pastor Ronaldo, por favor, apresente o pastor Almeida. O pastor Almeida é um dos mantenedores da ICM hoje, da Igreja Nova Aliança, junto com toda a congregação, sua esposa, a nossa irmã Fátima, né? Eles contribuem muito. O pastor Almeida teve um problema de saúde, acho que, se não me falha a memória, eu não lembro se foi pressão alta ou se foi questão da glicemia dele,
mas ele pediu que nós orássemos e eu disse a ele que estaríamos apresentando a vida dele. Tá bom, pastor Almeida? Por favor. Maravilha. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome. Senhor, te louvamos, Senhor, por esta live, os momentos que aqui, os minutos que aqui passamos. Nós te louvamos, ó Deus querido, porque mesmo, Senhor, sendo uma live, a tua graça, a tua presença, Senhor, nos visitou de uma forma gloriosa. Nós te glorificamos. Ó Deus querido, entendemos hoje que cai sobre nós o peso da responsabilidade de segurar o bastão destes homens que deram início, preocupados com a igreja do presente e com a igreja do futuro, que hoje nós somos essa igreja. Ó Deus, que o Senhor continue iluminando a nossa mente, ampliando a nossa visão, que o Senhor continue conduzindo a nossa vida. Senhor, faz-nos mais crentes. Sim, Pai. Faz-nos, Senhor, mais tementes a Ti. Sim, não é que a gente queira ser melhor do que ninguém, mas, Senhor, nós reconhecemos hoje que nós dependemos totalmente de Ti. Senhor, sem o Senhor não somos nada e não chegamos em lugar nenhum. Verdade. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, somos dependentes de Ti. Ó Deus, estamos preocupados, Senhor, para onde caminha a igreja, Senhor, da atualidade. Ó Deus querido, que o Senhor levante homens, que essas lideranças sejam estabelecidas, Senhor, e lideranças, ó Deus, piedosas, de homens voltados à Tua palavra, Senhor. Que novos crentes, novos obreiros possam ser, Senhor, formados, instruídos, Senhor, dentro da oração e leitura da Tua palavra e que tenham uma vida piedosa, Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que esta live, que este vídeo alcance vidas e que possa, Senhor, produzir frutos dignos de arrependimento, para a glória do Teu nome. Senhor, eu oro neste momento pelo Senhor pastor Almeida, eu oro, Senhor, pela sua esposa, irmã Fátima, eu oro, Senhor, pela igreja que está sobre os seus cuidados. Ó Senhor, visita o Teu filho agora, restabelece a saúde do Teu filho, Senhor, da sua esposa, toca, Senhor, no corpo físico, trazendo saúde para a glória do Teu nome. Dá ao Teu filho graça, força, sabedoria, para conduzir, Senhor, o rebanho que o Senhor confiou na mão do Teu servo. Abençoe, Senhor, esta igreja que o Senhor confiou na mão do Teu filho. Faz prosperar, faz crescer. Ó Deus querido, Teu filho tem investido, Senhor. Tem investido na causa missionária. Que o Senhor retribua o Teu filho conforme lhe apraz, ó Deus querido. Nós te pedimos neste momento. Eu te louvo pela vida do pastor Rodney, a sua esposa, missionária Alessandra, os seus filhos, a Sara e o Bruno. Eu te louvo por essa família, Senhor, e peço a Ti toda sorte de bênção. Eu peço que o Senhor continue dando a eles graça, força e saúde para avançar e prosseguir. Que o Senhor visite o celeiro do Teu filho. Que o Senhor envie o recurso necessário ao Teu filho diariamente, dia após dia. E que o Teu nome continue sendo glorificado através da vida do Teu filho. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Eu também, Senhor, intercedo por cada amigo, cada irmão, cada vida, Senhor, que esteve, Senhor, nesta live, cada vida, Senhor, que ainda vai assistir, Senhor, esta live, este vídeo. Que o Teu nome seja glorificado nessas vidas, que essas vidas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, e que o Senhor as visite para a glória do Teu nome. Senhor, eu peço toda sorte de bênção, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Glória. Ronaldo, eu só vou ler um texto e eu vou postar a mensagem que o Vladimir pediu aqui. Maravilha. Paulo também escreveu a Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Paulo diz assim no capítulo 4, você que é um amante das epístolas pastorais paulinas, ele diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo. Redargue-as, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério.